tarde. Aqui é Marcelo Ornelas, gestor do Saga FIA. Estou aqui para fazer uma recapitulação dos últimos 3 meses do nosso fundo, como a gente se posicionou. Esse áudio vai ser dividido em 5 partes. Primeira parte, como a gente entrou na crise. Segunda parte, o que a gente comprou no mês de março, quais foram as realocações mais relevantes. A terceira parte, o que nós compramos no mês de maio. No mês de abril foi um mês mais tranquilo. Então, no mês de maio, a gente fez uma grande realocação para o setor elétrico. Vou explicar mais à frente como ela se deu. A quarta parte, o que surpreendeu a gente nessa queda. E a quinta parte, o que a gente espera para frente, obviamente sem muita convicção ainda, porque o cenário ele tem que ser avaliado dia a dia, mas como é que a gente está posicionando a nossa cabeça para frente. A primeira parte, eu vou fazer uma recapitulação rápida. Como vocês puderam acompanhar desde dezembro nas nossas cartas e nos nossos vídeos e áudios, nós estávamos já incomodados com o nível de preço da bolsa. Na verdade, a exposição era zerada em consumo discricionário e muito baixa a exposição às empresas, digamos assim, domésticas, né, mais ligadas à atividade local. Então, a gente já vinha com essa cabeça de valuations para esse setor doméstico muito altos e nos posicionamos assim. Obviamente, quando veio a crise, em março, a crise ela derrubou a bolsa de uma forma geral. Então, os bons setores, até os que a gente entendia como mais baratos, caíram de forma igual. E a gente aproveitou para fazer uma grande realocação na carteira nesse momento. Então, entrando já na parte 2 desse áudio, a gente fez uma realocação importante para o setor de commodities, via Vale. Na casa ali de 30 e poucos reais, a gente mais que dobrou a posição de Vale. Hoje está um pouco menor já, tá? Mas fez muito sentido naquele momento. E adicionamos outras 2 empresas da caixinha de empresas domésticas que a gente gostava, mas o preço já não fazia muito sentido, que no caso é a Natura e a Magazine Luiza de e-commerce. Né? O e-commerce, no meio da crise, a gente entendeu, apesar da dificuldade de separar o joio do trigo, a gente viu que se você fosse para uma economia com lockdown, você poderia não só gerar um ganho adicional pontual para as empresas de e-commerce naquele momento, mas você poderia trazer novos consumidores, novas pessoas que não estavam acostumadas a usar o e-commerce. Lembrando que o e-commerce no Brasil tem uma penetração muito baixa ainda, tá? Na casa de 5, 6%. Espera-se que nos próximos 3, 4 anos eu chegue a 15%, ou seja, isso vai triplicar o tamanho do e-commerce brasileiro e ainda assim vai continuar subpenetrado em relação aos outros países que a gente consegue comparar. É engraçado porque o Brasil é muito forte no número de smartphones e celulares. O número de celulares no Brasil já é maior do que o número de pessoas. E os smartphones vêm crescendo bastante, o que favorece esse ambiente para acelerar essa cultura do e-commerce no Brasil. A Luiza foi uma empresa que a gente voltou para a carteira, admiramos bastante a empresa, acompanhamos ela desde 2015 e agora é uma posição que virou mediana. A empresa já valorizou bastante, realmente dobrou desde o momento que a gente comprou. Talvez o preço tenha voltado a níveis que geram bastante reflexão aqui dentro. Bom, essa foi a segunda parte do áudio. Então o que a gente comprou foi isso, recapitulando, Vale, Natura e Luiza. Na parte 3 desse áudio, eu gostaria de separar para falar sobre o setor elétrico. Nós identificamos uma diferença, uma discrepância dos títulos de renda fixa brasileiros em relação ao que os títulos, o que as empresas do setor elétrico pagam na bolsa. Tá? Não só de dividendos, a gente tenta fazer uma conta aqui de dado o fluxo de caixa delas, o que seria uma taxa interna de retorno descontada da inflação, para poder comparar com o título que te oferece uma taxa de retorno real também descontada da inflação, sem os NTNBs. Então, fazendo essa comparação, as empresas do setor elétrico pareciam muito, muito interessantes no ponto de vista de entrada de investimento. Então, decidimos comprar 20% do patrimônio do fundo nessas empresas. Obviamente, dando uma preferência ao setor de transmissão de energia elétrica. Dos 3 subsetores do setor, ele possui o menor risco. Você é remunerado pela disponibilidade, diferente, por exemplo, de distribuição de energia elétrica, que tem um risco de volume, né? Se você tem um PIB menor à frente, volume de consumo menor, as empresas de distribuição de energia elétrica elas vão ter um lucro menor, o risco delas é volume, né? A transmissão não é o caso. Então a gente fez uma aposta relevante nesse setor
com a cabeça de carregar por um tempo maior. Esse foi o argumento micro, né? Assim, a gente viu bastante desconto. Agora, do lado macro, que faz também bastante sentido, né? Quando a gente começa a pensar um pouco em cenário e as grandes alocações do fundo, o que isso mudou, faz muito sentido você ter setor elétrico na carteira, ou então empresas que são ligadas mais a juros, né? Digamos assim, né? Um foco de renda, talvez. Como a gente está com um cenário de crescimento mais modesto no Brasil à frente, claro que isso é uma coisa que tem que ser revista dia a dia. Recuperação em via, por exemplo, no Brasil não é uma coisa que a gente acredita. Então, se você perpetua esse cenário de juros baixos e crescimento medíocre para frente, o setor elétrico é um setor que normalmente navega muito bem. Então, a gente aproveitou essa queda. Engraçado que foi uma queda em maio, né? Os setores que voltaram bastante foram outros setores que caíram mais. O setor elétrico, na verdade, caiu bastante, mas ele é afetado marginalmente pelo Covid. A gente não enxerga que isso tenha um efeito duradouro para frente. Então, a gente entrou forte nesse setor. O novo formato da carteira para frente parece estar bem moldado para navegar esse cenário de baixo crescimento. Então, para finalizar, acho que vale lembrar que mesmo com essa queda na bolsa, de mais de 20% esse ano, quem aplicou, por exemplo, no fundo há 12 meses atrás, ainda consegue ter um rendimento no terreno positivo, né? Quase 5%, 4,5%. Nessa mesma janela, a bolsa cai mais ou menos uns 10%. Então, de novo, o investimento em fundos de ações tem que ter um foco de longo prazo, não subestimar o efeito do compound, né, da composição do capital ao longo do tempo, que é muito forte. Espero que tenham gostado. Por favor, quem tiver interesse, fique à vontade, as cartas estão no site. A carta do mês de maio entrará no site nos próximos dias. Obrigado por ter acompanhado. Nos vemos no próximo. Um abraço.